Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, né, para dar sequência a esse evento fantástico que é o Carreira em Foco. Vocês curtiram bastante, estavam na expectativa, né, aí da fala da professora Fátima Ginhatti, e ela vai estar com a gente aí, né, para trazer todo o conteúdo que vocês estavam ansiosamente aguardando, né? Parabéns, aliás, pela participação no evento. Nós agradecemos em nome de toda a nossa equipe, todo mundo participando ativamente aí, né? Bombou o nosso evento e é muito bom ter vocês com a gente, né? Podendo dar essa palhinha, né? Essa pequena amostra, esse gostinho, esse sabor todo especial que é o MBA USP Exalc. Então, vocês estão tendo essa experiência, né, com os nossos professores, enfim, que é o Carreira em Foco, exatamente nessa edição, a professora Eliane Berlato, a professora Denise de Moura e agora a professora Fátima Ginhatti. Então, vamos curtir um pouquinho mais, vamos saber um pouco mais da professora Fátima, né? Ela iniciou sua trajetória profissional como produtora de fotografia para a revista Nova do Grupo Abril. Após alguns anos, direcionou sua carreira para o varejo, atuando na área de vendas e marketing do Grupo Pão Americano. Hoje, divide suas atividades entre a Ginhatti e a docência. Ela entende que aprender é um processo dinâmico, compreende que universidades e empresas devem aprender a trabalhar juntas para transformar a sociedade. Bacana, não é? Então, vamos aproveitar a oportunidade de ter a professora Fátima junto com a gente. Professora Fátima, que bom, né, ter você agora sim com a gente aqui para falar sobre esse assunto, para estar nesse evento Carreira em Foco junto com a gente, né? Já deu uma palhinha lá na semana passada, né? Nós tivemos problemas com a chuva, foi uma grande chuva, caiu a internet, então todo mundo ficou ansioso, né, para estar ao lado aqui da professora. Então, mais uma vez, bem-vinda, que bom tê-la conosco. Obrigada, Ronaldo, bom dia. A gente já sabe que depois da tempestade vem a bonança, né? E exatamente naquele dia eu fiquei sem luz mais de 6 horas seguidas e a tempestade foi terrível, mas eu acho que contribuiu de alguma maneira. Toda a questão negativa sempre deixa uma lição e um fator positivo, que é o refletir um pouco mais sobre o tema, né, sobre a convivência de gerações ou o choque de gerações, quando essa convivência não é favorável, não é harmoniosa. E aí eu trouxe aqui alguns outros elementos, né, que talvez naquele dia eu me esquecesse, eu não considerasse, mas refletindo sobre o que as colegas conversaram, não é? A professora Eliane Berlato, a professora Denise Moura, os comentários que foram feitos por você e pelos alunos, eu acho que esse tempo foi um ganho. Então, assim, a primeira questão que eu gostaria de comentar com vocês e também com os alunos é que falar de convivência de gerações é melhor falar do que choque de gerações, né? A gente sabe que toda palavra tem força, toda palavra tem energia, e a gente já está vivendo numa sociedade polarizada, numa sociedade que, por conta da pandemia, muitas pessoas estão no modo sobrevivência, que é um modo, vamos dizer, mais tenso de viver. Então, é importantíssimo, nesse momento, a convivência entre as pessoas, considerando também a convivência entre as gerações. Então, não é uma questão sequer de escolha, é um imperativo para criar harmonia na sociedade e no planeta Terra como um todo, não é? Então, a minha fala hoje também tem como objetivo não só esclarecer a questão das gerações, mas também estimular um ambiente mais inclusivo, considerando que hoje, dentro do ambiente de trabalho, isso considerando de maneira global, não somente no Brasil, a gente tem 4 gerações convivendo, não é? A gente não tem só uma ou outra geração, a gente tem desde a geração Z ingressando no mercado de trabalho, muitas vezes como estagiário ou como menor aprendiz, até os baby boomers como eu, que estão voltando ao mercado de trabalho, considerando o envelhecimento da população do planeta.
Ou seja, no século passado, no século XX, a gente se aposentava com 50 anos, quando não se aposentava com menos. Hoje a gente vive mais e a gente não pretende se aposentar tão cedo. Por exemplo, eu, acima de 60 anos, eu tenho 67, eu não me vejo aposentada. Talvez eu me veja diversificando a carreira ainda mais, além do que eu já diversifiquei. Talvez eu me veja diminuindo o ritmo, mas de maneira nenhuma vivendo ociosamente, só contemplando. Né? Eu preciso de ação na minha vida. Então, como muitos da minha geração, a gente continua no mercado de trabalho, ou alguns como especialistas, com grande experiência, também estão voltando ao mercado de trabalho. Então, me parece que uma das tendências do trabalho no futuro é esse retorno dos mais velhos ao mercado de trabalho. Algumas empresas já começaram com programas tentando recrutar pessoas acima de 60 anos para algumas tarefas específicas, para alguns departamentos específicos, e não como prestadores de serviço, mas como profissionais contratados. E isso é bem interessante. Então, assim, eu vejo muita mudança no contrato de trabalho daqui para frente, não só no contrato formal de trabalho, no contrato racional de trabalho, mas também no contrato psicológico, considerando as diferentes gerações atuando no mesmo espaço e no mesmo momento. Então, assim, dadas essas considerações iniciais, eu vou dividir a minha fala em pelo menos 3 tópicos. A primeira questão é comentar sobre a nossa natureza humana, de que maneira essas gerações têm se olhado. A outra questão é passar também para vocês as características principais de cada uma das gerações. Tem muito clichê, tem muitas coisas que a gente já sabe, porque é um assunto que faz parte da pauta dos temas interessantes hoje para a formação para o mercado de trabalho. É muito importante hoje, para aprender a trabalhar, aprender a conviver. A gente fala muito de soft skills, como as colegas colocaram, a importância das relações humanas, da gestão das pessoas, ou da melhor gestão das pessoas dentro do ambiente de trabalho, e uma das características do profissional do século XXI é saber se relacionar com os diferentes. Então, por conta disso, talvez eu desmistifique alguns clichês em relação à carreira e traga também alguns elementos que muitos de vocês já sabem, mas sempre vale a pena a gente reforçar. E, por último, eu vou fazer uma conclusão, não dando receita de bolo, porque, para quem me conhece, para os meus alunos aí que estão me ouvindo, eu sou avessa a receitas de bolo, a modismos, a fórmulas prontas, não a truques. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo um tempo de tanta transformação que, se tiver receita pronta, ela se torna obsoleta na primeira esquina, considerando a velocidade com que os fatos vêm se sucedendo. A gente nem bem entende o contexto de hoje, amanhã a gente já acorda num contexto diferente. Então, por conta dessas e outras questões, eu tenho um pouco de resistência a dar dica, a sugerir algumas receitas. Então, eu vou chamar de conclusão, onde eu vou apresentar alguns possíveis caminhos para reflexão, não é? Porque é importante que cada um aqui construa seu caminho a depender do seu próprio perfil, a depender dos seus próprios hábitos, ou do entendimento dos hábitos que, a partir da nossa conversa de hoje, em relação às gerações, precisam ser transformados. Então, começando pela natureza humana, o nosso cérebro ele tem uma programação. Eu gosto muito de investigar neurociência para entender de que maneira
os nossos comportamentos são formados, entendendo o impacto das emoções na nossa visão de mundo, na maneira como a gente se comporta, até para entender como é que a gente pode melhorar a experiência humana. Como é que eu posso melhorar a maneira como eu me relaciono com os outros e a maneira como eu me relaciono comigo mesmo. Eu não vou usar slides nessa apresentação, só vou usar lá no final pelo menos 3 slides, porque uma imagem muitas vezes fala mais que 1000 palavras, então tem algumas questões lá no final, na conclusão, que eu acho importante comentar com vocês, principalmente porque se refere à nossa natureza humana. Então, o cérebro, ele pensa por padrões, na verdade, ele cria hábitos para facilitar e economizar energia. Se todo dia, a cada tarefa que a gente fizesse, ou a cada reflexão que a gente fizesse, o cérebro começasse a construir todo esse caminho, e eu vou chamar de caminho sináptico, porque toda vez que a gente recebe algum estímulo, o cérebro constrói uma sinapse, que é a maneira como ele constrói conhecimento. Se ele tivesse que fazer todo dia, a partir uma construção nova, a partir de repetições, na verdade, ele ia gastar muita energia. Então, o cérebro cria padrões e forma hábitos para facilitar o raciocínio. A gente cria padrão para tudo. Então, por exemplo, se você faz um caminho para chegar do ponto A ao ponto B, na primeira ou na segunda ou na terceira vez que você faz o caminho gravando o percurso. Depois esse caminho vai para dentro do piloto automático, como a gente diz, e você vai fazendo o caminho na medida que ele é repetido, pensando em outras coisas e nem pensando ou refletindo sobre o caminho, porque, na verdade, você já aprendeu, o cérebro já tem lá uma estrutura que define o conhecimento sobre esse ato, então você não precisa pensar para fazer isso. Então, assim, nós temos o hábito, o padrão de atrair para perto da gente as pessoas com as quais a gente tem afinidade e afastar de nós as pessoas com as quais a gente tem muitas diferenças. Então, o cérebro atrai o semelhante e o cérebro repele o diferente. Então, nós sempre, como seres gregários, mamíferos, a gente sempre se agrupou em bandos, em grupos, e esses grupos, eles têm sucesso como grupo na medida em que eles percebem muitas afinidades. Só que o que acontece? Vários fatores, como a tecnologia, o advento das redes sociais, a globalização, o mundo sem fronteiras, esse planeta hoje, onde uma coisa acontece no lugar e concomitantemente ela afeta outro lugar, e a gente percebe, porque sempre o mundo foi sistêmico, só que a percepção desse sistema como um todo, a percepção desse coletivo, hoje é muito mais forte. Então, assim, será que vale a pena continuar refém do imperativo biológico, refém da nossa condição de não refletir sobre como a gente se comporta, se comportando por meio de hábitos? Então, assim, eu tenho sempre uma esperança na humanidade. Eu sempre acho que a experiência de uma vida é uma experiência para sair melhor. Então, eu não acredito que, com tanta inteligência disponível para nós, e principalmente hoje, tanto conhecimento disponível para nós, que nós vamos continuar obedecendo a uma programação biológica, afastando o diferente, olhando o diferente, entre aspas, como inimigo, e olhando o semelhante como amigo. A gente hoje, eu vou ser mais prática, a gente trabalha em escritórios multiculturais, a gente tem classes multiculturais, a gente tem dentro hoje de uma sala de aula, onde a gente trabalha, dá aula de maneira remota, o ponto positivo de poder dar aula para
qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, considerando as diferenças culturais. Hoje, por exemplo, eu trabalho como consultora, quando eu faço um workshop à distância, na verdade, muitas vezes eu tenho turmas multiculturais, porque eu falo não só para o Brasil, como eu falo para a América Latina. E a depender da cultura local, cada um responde diferentemente ao estímulo ou ao conhecimento e tem uma percepção diferente também em relação ao contexto. Então, uma reflexão sobre esse ponto é propor para vocês questionarem a maneira como você vê as outras gerações. Será que você tem algum tipo de resistência às gerações diferentes de você? Por exemplo, se você é um millennial, você tem paciência em conversar com uma geração totalmente analógica, como os baby boomers, e vocês, baby boomers, que eu espero que tenha algum baby boomer me ouvindo, tem resistência em olhar os Zs, que são absolutamente digitais, que agem com grande velocidade e que têm dificuldade de concentração, de maneira amigável, entendendo em que ponto de entendimento ele está. Então, assim, é muito importante a gente escapar dos estereótipos que foram criados e que são repetidos à exaustão, e começar a refletir sobre por que o diferente me incomoda, e exatamente no que o diferente me incomoda. Porque, na verdade, hoje as equipes não só são multiculturais, como são multigeracionais, não é? Então, essas diferentes gerações trabalham de maneira diferente, olham o mundo de maneira diferente, agem de maneira diferente, e não tem como querer, por exemplo, um líder padronizar a equipe. Uma das críticas que eu faço são em relação aos líderes formados no século XX, que pretendem gerir equipes e pessoas, claro, no século XXI, com a mesma pegada com a qual ele geria a equipe no século XX, não olhando que hoje ele tem uma equipe multigeracional e que o estímulo que funciona para uma geração provavelmente faz o efeito contrário na outra geração. Então, nesse ponto, em relação à nossa natureza humana, questione seus paradigmas, duvide das suas certezas, preste atenção naquilo que incomoda você, o comportamento do outro, saia dos estereótipos. Alguns muitas vezes fazem sentido, mas não se prenda neles. Toda vez que você encontra um argumento para fracassar ou para resistir, não usa, porque provavelmente você vai continuar resistindo ou você vai continuar fracassando. Então, muda de argumento, muda, questione a maneira como você pensa em relação às gerações. No segundo ponto, eu vou começar comentando sobre cada uma das gerações, entendendo que essas nomenclaturas são recentes, são nomenclaturas que foram criadas no século XXI, a gente não falava de geração em século XX, a gente nem prestava atenção nisso, era um conhecimento intrínseco ao trabalho, e a gente também trabalhava de maneira diferente. Para vocês terem uma ideia, não tinha tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar, sequer tinha computador, não sequer tinha celular. Então, a maneira como a gente trabalhava era uma maneira completamente diferente. E hoje, as gerações atuam, estão presentes, se comunicam, têm voz, né, têm opinião, interferem, afetam, influenciam todo o sistema coletivo humano. Então, todos nós influenciamos o sistema coletivo humano e, por consequência, todo o sistema coletivo humano nos influencia e nos afeta. Então, todos temos responsabilidade de influenciar positivamente esse sistema, considerando que esse sistema nos afeta sobremaneira. Então, os baby boomers,
Os baby boomers, eles nasceram entre 1946 e 1964. Quantos anos tem um baby boomer para facilitar? Entre 76 anos, 58 anos, é a geração de 60 anos, é a geração de 70 anos que ainda atua no mercado de trabalho. Se hoje o Steve Jobs estivesse vivo, ele teria 66 anos, um ano mais novo que eu. O Bill Gates tem 66 anos, o Abílio Diniz, que ainda atua, tem 85 anos, e a Luísa Trajano tem 70 anos. Todos esses que eu acabei de citar são baby boomers. Eu queria também ressaltar que o que interfere no nosso comportamento? Interfere no nosso comportamento, obviamente, o contexto. Nós nascemos no final da Segunda Guerra Mundial, a gente queria paz, a gente criou o movimento de paz, a gente fez festivais como Woodstock, onde pregava o amor e o rock and roll, além do sexo também. Então, era sexo livre, rock and roll e felicidade eterna. A gente queria paz. Por que essa geração chama Baby Boomer? É uma nomenclatura que foi criada nos Estados Unidos, porque como todos os homens norte-americanos foram para a guerra, a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi fundamental para deter o avanço da Alemanha e terminar com a guerra, criando uma forma de acordo, até porque a Europa estava quase que totalmente destruída. Então, os soldados voltaram para casa em 1945, no final da guerra. Então, vocês veem que a geração Baby Boomer começa em 1946, um ano depois do final da guerra. Por que Baby Boomer? Os maridos, os noivos, os namorados, os pretendentes a namorados voltaram para casa. E o que aconteceu? 9 meses depois começaram a nascer os bebês pós-guerra, não é? Então, é por conta disso que a gente tem esse nome Baby Boomer. Nós somos absolutamente analógicos, ou fomos criados de maneira analógica, não é? A gente aprendeu a trabalhar, a gente estudou, a gente viveu sem necessidade de estar conectado 24 horas por dia. A gente vivia. Então, por exemplo, eu tenho um telefone fixo na minha casa, que é um telefone decorativo, porque ele ainda é de disco. Talvez os millennials não saibam bem o que eu estou falando, mas procura aí uma foto no Google de um telefone fixo da década de 50 ou da década de 60, ele tinha um disco. Se você fosse ligar hoje para o número de celular desse telefone, eu acho que demora uns 10 minutos até que você consiga discar pelo número de noves que hoje tem no número celular e pelo tempo que demora a volta do disco até o ponto de início da girada. Então, assim, parece que eu estou falando alguma coisa que é obra de ficção, mas era uma realidade. E outro dia um menino de 13 anos perguntou para mim, olhando para o telefone, onde está a secretária eletrônica? Eu falei, não tinha. E quando você não estava, quem atendia? Eu falava, ninguém. Como ninguém? E como as pessoas iam saber onde você estava? Elas não precisavam saber onde eu estava. A gente não tinha essa necessidade de saber onde estava ou de ter que posicionar as pessoas onde estamos. E hoje, para o millennial ou para o Y, quando ele combina de jantar com você, ele fica dando as coordenadas de 10 em 10 minutos pelo Google Maps, como se, por exemplo, para mim, eu acho surpreendente e não tenho o menor interesse em saber aonde as pessoas estão a cada 10 minutos, basta que elas cheguem. Ou se elas não vêm, elas avisam que não vêm. Mas eu não preciso saber onde as pessoas estão, essa informação para mim é uma informação demasiada, que para a geração millennial é fundamental, já que a gente pode saber tudo, por que a gente não fica todo o tempo procurando todas as informações? Então, esse é um ponto. Queria dizer também que o metabolismo, os hormônios interferem na maneira como a gente olha o mundo. Né? A gente olha também que uma pessoa muito jovem, muitas vezes, é movida por paixões. E uma coisa boa que vocês vão ver lá
na entrada da geração baby boomer, porque vocês também vão envelhecer, para os jovens que eu estou dizendo, é que uma coisa que acontece nessa fase da vida é sossego, porque os hormônios se aquietam, e a gente fica mais lento, fica mais calmo, reflete mais, pensa mais, ou pelo menos assim deveria ser. Então, assim, não tem como eu querer que alguém milênio não seja ansioso e reclamar porque ele é ansioso, porque ele é movido por hormônios que deixam ele, que propõem, que, na verdade, influenciam ele para a ansiedade, e é óbvio que alguém de 67, 70 anos fica bem mais tranquilo em relação ao impacto das emoções, porque, na verdade, esses hormônios não tomam conta e sequestram essa pessoa emocionalmente. Os hormônios têm papel fundamental nas emoções humanas também, é por isso que eu estou trazendo esse ponto. Então, assim, características de alguém baby boomer. A gente não tem problema com disciplina nem com hierarquia, a gente até gosta, porque ajuda a entender os limites. Então, a gente tem necessidade de limites, a gente gosta de autonomia, mas é uma autonomia planejada, é uma autonomia estruturada, não é uma autonomia solta. A gente adora olho no olho. Então, por exemplo, um dos atributos hoje do trabalhador do século XXI é cuidar da experiência do cliente. Quer dizer, você só contrata tranquilamente uma pessoa quando ela é um bom gestor da experiência do cliente, considerando que a gente tem cliente externo e interno e externo. Então, assim, para o baby boomer, olho no olho, verdade, ética, clareza, transparência são fundamentais, principalmente nas relações de consumo. A gente tem horror a conversar com robô, a gente tem horror a site que não coloca o telefone e que a gente tem que ficar descobrindo como é que eu converso com alguém humano. Então, assim, tomar cuidado que quando eu tenho uma prestação de serviço ou um produto que um dos focos é o baby boomer, eu não padronize que todo mundo gosta de alta tecnologia, porque quem está pensando em construir esse relacionamento adora tecnologia, sem entender que talvez o outro esteja num outro momento e que para ele o que é valor na relação é exatamente outra coisa, é a presença, principalmente a qualidade de presença. Isso para o baby boomer é fundamental, para os líderes baby boomers é fundamental, qualidade de presença. Né? Então, a gente sempre considera que essa geração vai voltar para o mercado de trabalho, ainda que ela seja moderna, mais contemporânea. Por exemplo, eu me considero uma pessoa contemporânea, mas eu não consigo abandonar certa rigidez com a qual eu fui formada para o trabalho. Né? Eu ainda eu ainda carrego em mim a minha idade, a minha formação para o trabalho. E olha que eu trabalho com uma moçada bacana, e a moçada mais bacana que eu trabalho é exatamente o pessoal do PSEG. A gente se entende maravilhosamente bem e eu tenho o maior prazer de trabalhar com vocês, o maior prazer. Então, assim, a gente não tem problema, eles me entendem, eu sou lenta para a tecnologia, eles explicam com a maior calma, e muitas vezes eles me pegam pela mão. É tudo isso que o baby boomer quer, que alguém pegue pela mão. Então, tem empresas hoje, por exemplo, que têm programas de mentoria reversa. O que é programa de mentoria reversa? Os jovens da empresa estão ensinando os mais velhos a entender que mundo é esse. Olha que coisa bonita, não é? A gente conta para vocês o que aconteceu até agora, que é o histórico do mundo que determina por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Tem uma história para contar que vocês não sabem, né? E vocês contam para a gente como é que a gente vai aprender a viver daqui para frente. Olha que coisa bonita. Esse é o trabalho cooperativo. Então, esses são alguns pontos em relação aos baby boomers. Então, peço a vocês cuidado com os estereótipos. Ele é chato, ele é resistente, ele não quer mudança e tudo mais. Sim, tem muitos que são chatos mesmo, tem muitos que são resistentes e tem muitos que são absolutamente conservadores. Eu queria dizer para vocês que existe muito medo na sociedade
e uma das emoções que interfere no avanço humano é o medo. Então, o baby boomer tem medo de tudo aquilo que ele não sabe. O baby boomer líder, no século XX, ele praticava um modelo de liderança onde ele não só carregava o piano, como ele tinha todas as respostas. Você não podia ser líder no século XX e dizer não sei. Não sei, engole e tem que saber. Hoje, o líder que vocês admiram é o líder que diz não sei, vamos descobrir, eu preciso da ajuda de vocês. Para o baby boomer dizer isso é muito difícil. Para ele, quando ele diz não sei, ele se sente absolutamente vulnerável, absolutamente fragilizado, desacreditando que ele merece o papel que ele está ocupando dentro da organização. Então, muitos comportamentos que a gente tem dificuldade de entender, pensa que aquele comportamento, a arrogância, o ego inflado, a necessidade de ter poder, está muito ligado ao medo daquilo que eu não controlo e medo daquilo que eu não sei. Sempre lembrando que as lideranças baby boomers aprenderam a liderar a partir do comando e controle, buscando trazer segurança para as empresas o tempo todo. Né? Então, hoje, tudo que a gente não tem é controle, e hoje tudo que a gente não tem é segurança. A gente tem um mínimo de segurança para conseguir avançar e um mínimo de controle. Sempre lembrando que eles adoravam total controle. Indo para a geração X, a geração X está no meio desse grupo geracional, considerando o grupo geracional todos os grupos. Ela nasceu entre 1965 e 1980, tem entre 56 e 42 anos. Para mim, é a fase da vida de luta. Se a gente luta na vida, essa é a fase de luta. Então, se você está matando um leão por dia, eu queria dizer para você que faz parte. Não vai durar para sempre, mas essa fase da vida, a fase da vida em que os filhos estão crescendo e os pais envelhecendo, é a fase difícil. Eu vou dizer difícil corajosamente porque sim, mas você dá conta se você tiver uma boa cabeça e souber pensar bem, investir no autoconhecimento para você criar estrutura emocional e inteligência emocional para saber quais combates valem a pena combater e quais combates não valem a pena. Então, o X, ele é muito responsável e muito preocupado com a família, porque, na verdade, ele está cuidando da família, né? Ele está não só olhando como é que ele vai cuidar dos filhos até a faculdade, inclusive como ele vai pagar a faculdade, não é? E também olhando que os pais, ou ele já deve estar cuidando, ou daqui a pouco ele vai começar a cuidar. Então, ele trabalha muito, ele gosta de trabalhar, alguns são workaholic, ele precisa de estabilidade financeira, e alguns se tornam desesperados por essa estabilidade financeira e esquecem que também precisa ter um equilíbrio entre bem-estar e trabalho, então eles acabam adoecendo, porque eles trabalham demais, não só porque precisam, alguns nem precisam, mas eles trabalham para acumular, com medo de que vai acabar. Né? Por quê? Porque, na verdade, o X... Ele trabalhou na época do downsizing, da empresa estar se tecnologizando, entre aspas, e eliminando algumas funções, valorizando outras funções que estavam mais ligadas à tecnologia, então ele teve que aprender a dirigir um avião com o avião andando, não é? E não deixando o avião cair. Então, ele está no meio desse tempo entre o analógico e o digital. Qual era o contexto global nessa época? A Guerra Fria. Se não tinha mais guerra como a Segunda e a Primeira, tinha a possibilidade da guerra nuclear. Então, toda hora,
eles vaticinavam que o mundo ia acabar porque alguém ia apertar um botão e o mundo ia explodir e aquela coisa toda. Na verdade, eu também não acredito nisso, nunca explodiu, eu não acho que vai explodir, eu acho que a gente tem desafios abissais, mas eu acho que a gente também está trabalhando, pelo menos, para administrar alguns desafios. Eu acho que a gente está num momento entre o renascimento e o apocalipse, e depende da visão de mundo de cada um para dar força para o renascimento ou dar força para o apocalipse. Então, na verdade, o X é mega preocupado. Muitas vezes o milênio acha o X, ele fica em cima do muro, ele não resolve. O X, ele precisa de segurança financeira, então ele tem um cálculo muito pesado sobre o que ele deve ou não deve fazer dentro do ambiente de trabalho para que ele continue, de alguma maneira, seguro. Então, você imagina como o X está vivendo nesse momento de alta insegurança, com essa grande transformação das regras de trabalho, do futuro de trabalho, das profissões, em relação ao que a pandemia trouxe de novo. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente não vai voltar para o novo normal, a gente vai criar um novo mundo, a gente já está criando um novo mundo. Então, imagina ele que planejou tudo, meus filhos vão para a faculdade, eu vou comprar minha casa, eu vou pagar meu apartamento, e por aí vai. Hoje, ele tem que rever planos, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, preciso trabalhar, eu não preciso mais trabalhar perto do escritório, porque agora é tudo remoto, vou ser prestador de serviço. Ele está tomando, nesse momento, um monte de decisão. E não é fácil, né? Então, ele está muito mais sensível. Ele não tem problema em pôr a mão na massa. No ambiente de trabalho, ele é um executor disciplinado, ele não tem problema em obedecer o baby boomer, ele até questiona, mas ele obedece. Ele valoriza respeito, ele tem iniciativa, muitos são excelentes empreendedores e não tem medo de botar a mão na massa para mudar as coisas, tá? Então, muitos estão olhando hoje o trabalho empreendedor de uma maneira a transformar a sociedade também. Não é só transformar a vida dele, mas transformar o todo. Quem é X hoje, que a gente conhece, é a Ana Paula Padrão, que tem 56 anos, eu trouxe 2 exemplos, e o Guilherme Benchimol, da XP, que tem 46 anos. Eu peguei os 2 extremos, tá? Vamos agora comentar sobre os milênios. Os milênios são os Y. Então, o milênio entre 1981 e 1996, ele tem entre 41 e 26 anos. Eles nasceram, na verdade, a partir dos anos 80 até os anos 2000. Queria comentar com vocês que, se você for pesquisar os limites entre cada geração, você vai encontrar muita informação desencontrada, tá? Então, pensa mais em função da idade do que em função ao ano, porque como tudo isso é novo, tem muitas fontes diferentes que determinam onde começa e onde termina cada geração. Não se atenha a isso, porque falar de comportamento humano não tem uma regra, porque a gente está falando de gente, e é óbvio, à medida que o mundo vai mudando, esses comportamentos também vão se transformando. Eu não sei como o milênio vai envelhecer, eu não sei se o milênio, lá na frente de 70 anos, vai se comportar como um baby boomer de 70 anos hoje, considerando tudo que vai rolar embaixo da ponte ou no Rio até 2050, 2060, ou seja, o que for, né? Então, a gente não tem como prever, a gente analisa tendências, é o que eu tenho feito. O milênio viveu a transição entre o analógico e o digital. Meus filhos são milênios, meu filho jogava Atari, né? Então, eles acompanharam o avanço tecnológico, então eles lidam muito melhor com tecnologia do que o X. Eles viveram um período de prosperidade econômica, alguns se tornaram absolutamente consumistas, não é? Porque, na verdade, foi um tempo de uma certa calmaria,
a gente começou a financeirizar o mundo, a gente começou a prestar atenção como as economias interferem na sociedade, na política, a gente começou a conversar sobre bolsa de valores, querer entender como aplica dinheiro, ou seja, o interesse econômico começou a se popularizar dentro dessa geração, né? Então, é uma geração pragmática, é uma geração rápida, é uma geração ágil. Dentro dessa geração, eu vou abrir uma vertente que são os flux. Flux é um milênio que não tem problema nem com excesso de trabalho, nem com velocidade. Ele é muito, muito rápido e muito, muito, muito... ele absorve muito, muito, muito quantidades de trabalho, mudanças e tudo mais. Ele não tem problema com isso. O ponto importante é olhar que o fluxo pode se tornar absolutamente individualista e até egoísta, porque como ele tem um foco no trabalho, um foco no sucesso, um foco em construir rapidamente uma carreira de sucesso, muitas vezes ele se torna individualista, e ele olha tudo de maneira prática, valorizando o que é útil, e desqualificando o que ele considera inútil. Então, isso é um perigo, porque ele pode trabalhar ou gerir equipe de maneira muito impessoal, esquecendo que ele está gerindo seres humanos e transformando seres humanos em coisas, não é? Porque ele lida muito bem com coisas. Sempre lembrando também que quanto mais jovem a gente menos a gente se entende emocionalmente, porque a gente está começando a aprender como a gente funciona emocionalmente. Então, cobrar inteligência emocional de alguém que ainda está começando a construir a sua configuração emocional é uma tarefa de Jó, não é? É um dos trabalhos de Hércules. Por quê? Porque ele não se entende emocionalmente também, ele também está aprendendo. E o impacto de tudo que está acontecendo, essa insegurança em relação à pandemia, essa insegurança em relação às questões do aquecimento global, das mudanças climáticas, de quanto de futuro a gente tem pela frente se a gente não mudar de comportamento e olhar o planeta de uma maneira diferente, trabalhar de uma maneira diferente. Então, tudo isso afeta o millennial. Ele é preocupado no futuro, não no sentido de que ele quer se engajar para resolver o futuro, mas mais no sentido que futuro que vai sobrar para mim, não é? Que futuro que eu vou viver, ou em qual futuro que eu vou viver. Tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns milênios que eu acho que estão up to date, né? Estão dentro da onda, que é o Átila Yamarino, que tem 37 anos, e como celebridade ou no mundo das artes, eu considero ela uma excelente artista, que eu não a conhecia, mas agora tenho acompanhado o trabalho dela, a Lady Gaga, que tem 35 anos. E que é uma personalidade interessante, que, assim como tantas outras dessa geração. Como eu comentei, tomar cuidado com os estereótipos em relação aos milênios, de que eles são acelerados, dispersos, superficiais e individualistas. Não cristalizar esses adjetivos, porque isso pode virar um tiro no pé. Isso pode me afastar profundamente de conseguir conviver, por exemplo, com uma equipe onde boa parte dela é formada por milênios. E os Zs, finalmente? Os Zs nasceram entre 1997 e 2010, eles têm entre 27 anos e 11 anos. Agora já estão chamando eles de Zoomers, não é? Cada dia tem um nome diferente. Esses são totalmente nativos digitais, eles não conhecem o mundo analógico. Eles não entendem um mundo analógico. E também a gente está perdendo a capacidade de contar histórias, até contar histórias de maneira interessante para quem é mais jovem. Entendendo que contar história para alguém mais velho é muito diferente do que contar história para alguém mais moço. Mas a gente precisa contar história, porque se a gente perder a referência histórica, a gente perde a capacidade de construir nosso futuro, porque a gente acha que tudo começou hoje, e não começou. Não é? Tudo que está acontecendo tem impacto
daqui para frente, e tudo que aconteceu lá atrás impacta no que está acontecendo agora. Então, também a gente precisa aprender a contar história. Por exemplo, uma empresa precisa aprender a contar história. Então, eu trabalho com organizações há muitos anos, desde 1978. Em 98, eu montei minha empresa, e eu trabalhei com muitas multinacionais, as mais perenes, empresas, por exemplo, do mundo dos cosméticos, que tem mais de 100 anos, como Nivea, empresas antigas como L'Oréal, empresas como a Votorantim, de outro segmento, contam histórias, contam boas histórias. E essas histórias tornam a empresa perene. Então, a gente precisa começar a gostar de ouvir histórias e aprender a contar histórias, né? Não viver só essa vida tiktokizada, youtubizada, não é só de imagens, só de vídeos. Na verdade, é importante que a gente busque as histórias, porque as histórias dão respaldo para você gerir o contexto, te dão repertório, e uma pessoa sem repertório não vai a lugar nenhum. Não é TikTok, não dá repertório, youtubização da vida não dá repertório. Tem muita coisa boa dentro das redes sociais. Então, é importante a gente aprender a utilizar um bom filtro, ou perguntar para as pessoas mais experientes e que são referências de sabedoria o que a gente deveria aprender que ainda não sabe, o que a gente deveria ver que a gente ainda não sabe. Uma das coisas que tem me preocupado em relação aos milênios é não só a tiktokização, mas também a valorização, por exemplo, de filmes e séries, principalmente da Netflix, que virou o grande irmão do século XXI em matéria de divertimento e entretenimento, que são os filmes violentos. Aquele Round Six, gostar de uma série daquela é esquisito. Está acontecendo alguma coisa esquisita com a sociedade quando aquele tipo de filme é valorizado. E eu tenho estranhado muito que boa parte dessa geração gosta de assistir filmes sobre violência. Então, se é uma geração já ansiosa, se é uma geração já com conflitos emocionais, porque a visão de futuro está mais curta, por que será essa valorização da violência? Se a gente já tem tanta violência real, por que eu preciso também da violência ficcional? Por que eu reforço o meu medo da violência real com a violência ficcional? Né? Então, isso é esquisito. Uma coisa boa dos Zoomers ou dos Zs é que eles não têm preconceito, graças a Deus. É muito bom. Eles não têm problema, por exemplo, com a diversidade. Eles são os primeiros a levantar a bandeira pela diversidade e inclusão. Eles não têm problema com a homossexualidade, eles não maltratam as pessoas porque elas têm comportamentos diversos ou muitas vezes até pitorescos. E eu não estou aqui enaltecendo a permissividade, eu sou a primeira pessoa que não valoriza a permissividade, mas a flexibilidade de olhar o diferente como diferente, tentando entender de onde ele vem. Né? Então, isso é uma coisa que o Z faz muito bem. A outra coisa bonita do Z, olha a compensação, ele é preocupado com o mundo. Ele entende que tem que cuidar da água, ele entende que tem que cuidar do lixo, ele entende tanta coisa, e ele quer entender. Então, a Greta Thunberg, por mais esquisita que ela seja, e bota esquisito nisso, ela levantou um movimento bom, é um movimento bacana, que deve ter um monte de gente bacana, engajada. E tem aqui na internet, no Brasil, eu falo de neuromarketing, os alunos da Exalc e do PSEG sabem que eu falo disso, tem alguns influenciadores digitais das comunidades que eu amo, que são jovens e que ensinam, por exemplo, comportamento financeiro, abrir conta em banco, entender como é que funciona algumas coisas, e eu acho isso o máximo. Eles querem ensinar, eles querem compartilhar aquilo que eles estão olhando, aquilo que eles estão aprendendo. Esse Z tem mais paciência com o idoso do que o milênio, porque até talvez seja, eu estou estudando ainda, por uma questão dele ser mais flexível, dele ser mais aberto. Quais são os estereótipos em relação a eles? Muito distraídos, muitos são muito distraídos. E se eles estão no mercado de trabalho, eles precisam de feedback contínuo.
Às vezes ele sabe muito bem manejar a tecnologia e os seus empregadores acham que então eles podem ter total autonomia, eles não precisam de reforço positivo. Precisam, são muito jovens. Então, eles precisam, sim, de feedback contínuo. Eles não têm postura profissional, eles não aprenderam isso. Isso se ensina na convivência, isso se ensina se comportando, sendo exemplo, sendo referência. Eles aprendem mais por observação, eles não vão ler o manual do comportamento, eles não vão ler o compliance, eles vão observar o comportamento das pessoas, principalmente em tudo aquilo que ele tem de contraditório, e eles vão copiar, sem dúvida, ou vão questionar. Né? Eles vão embora dos lugares que são contraditórios, eles querem alguma coisa que faça sentido, porque eles querem achar o sentido das coisas. Então, esses são os Zs. Conclusões, algumas, mas são conclusões transitórias, tá? Eu tenho medo de conclusões definitivas, nada é definitivo, são algumas conclusões. Primeiro, eu peço a vocês, quando olhar cada geração, considera não só o metabolismo, como o período histórico dessa geração. O que ela via no mundo na época em que ela era jovem. E qual é a diferença do mundo que ela foi formada para o mundo que ela vive hoje. A outra questão, cuida dos seus vieses inconscientes, que são inconscientes, portanto, a gente muitas vezes não sabe que tem preconceito, e a gente tem, todos temos preconceito em algum grau. O cérebro foi moldado para ter preconceito contra o diferente. Então, é legal a gente sair do piloto automático e não ter culpa porque tem preconceito, mas tentar entender quais são os preconceitos que eu tenho e como eu posso não deixar meu preconceito ferir a outra pessoa. Né? Como é que eu posso lidar com o meu preconceito? Eu tenho problema com a palavra culpa, eu não acho que a gente tem culpa, eu acho que a gente tem responsabilidade só. Eu não gosto que alimente culpa nem remorso. Eu acho que a gente precisa ter consciência das coisas e mudar as coisas que causam impacto negativo nas outras pessoas. Na questão da convivência, a gente não precisa concordar em tudo. Viver bem com o outro não é aceitar tudo que ele faz, mas às vezes é até dar limite, mas dá limite no diálogo, não dá limite no confronto. Né? Às vezes a gente chega aos conflitos e a gente não pode ter medo de conflito. A gente fica de mal e depois fica de bem. Aprender a pedir desculpa, aprender a dizer foi mal, aprender a dizer, olha, eu peguei mais pesado do que precisava, eu vou rever. Então, isso é muito legal nesse momento. Então, a gente tem horror de conflito e quando a gente tem medo de conflito, a gente gera ressentimento, porque como a gente não fala, a gente guarda, todos ficamos ressentidos. E aí abre espaço para o conflito velado, então abre espaço para a fofoca, para o falar mal, para o contar para o outro, como aquele me magoou, nunca olhando para a pessoa que te magoou e dizendo para ela que não foi legal. Né? Então, acho que a gente tem que aprender a conversar de novo. O século XXI abre uma outra possibilidade de diálogo multigeracional. Muitas empresas estão fazendo isso. Eu, desde a pandemia, comecei a trabalhar com o ISVA, que é uma consultoria que eu admiro muitíssimo, que abre espaços para diálogo na organização. E isso tem me deixado tão realizada, independente de todas as perdas da pandemia, esse ganho maravilhoso de trabalhar com alguém que me deixa falar e que percebe quais empresas querem dialogar e como a gente pode levar o diálogo para dentro da organização. Então, gostaria muito também de ter mais espaços com vocês aí no PSEG, agora eu estou falando de público, para entender a complexidade desse momento e adotar comportamentos que tornem o desconhecido conhecido e o temeroso amigável. Né? Isso em todos os sentidos. E agora eu preparei 3 telas finais que eu vou tomar a liberdade de dividir com vocês, que são as questões que eu preparei
depois que eu não consegui falar com vocês na semana passada. Na semana passada, eu fiz um comentário e eu me equivoquei sobre o Buzz Aldrin. E aqui agora eu quero corrigir, que tem a ver com a necessidade da cooperação. Então, eu queria terminar esse diálogo com vocês, deixando muito forte na mente de vocês a palavra cooperação. O Buzz Aldrin foi o segundo homem a pisar na Lua, em 1969, na equipe da Apollo 11. Hoje ele é doutor em aeronáutica no MIT, e ele está defendendo nos Estados Unidos, na NASA, um programa para colonizar Marte. Inclusive, ele tem comportamentos hoje bastante contraditórios, na minha opinião, porque ele festejou que o presidente Trump tivesse a ideia de reduzir os investimentos da NASA em relação ao controle do aquecimento global e direcionasse esses investimentos para morar em Marte. E uma das frases que ele disse na época é que ou exploramos ou expiramos. Então, assim, para o Buzz Aldrin, me parece que ele acha que o mundo, se não acabou, vai acabar em breve, que ele vai morar em Marte. E a minha pergunta para ele é: quem vai conseguir morar em Marte? Talvez ele e bem poucos. Aqueles que o Elon Musk, o Jeff Bezos e outras pessoas vão conseguir levar. Então, assim, tem uma turma hoje querendo explorar o espaço, esquecendo que a gente sequer conseguiu resolver os problemas cruciais da Terra. E a gente tem tanto conhecimento e tanta tecnologia, a gente olha hoje a questão das diferentes fontes de energia renovável, do esforço das empresas de automação para criar dentro da empresa um ambiente mais amigável e não só excluindo postos de trabalho, mas tornando o trabalho melhor, quer dizer, usando outro viés para automação. A gente vê também a modernização da agricultura, do agro, os comportamentos dos profissionais do agronegócio que estão mudando, a nova geração que está entrando. Tem tanta coisa bacana acontecendo que a gente podia usar todo esse conhecimento para melhorar as condições de vida aqui na Terra, e o cara quer ir para Marte. E a grande pergunta é quem vai lá, né? Então, tem um filme do Denzel Washington que chama Elysium, que é bem o pior dos mundos em relação a essa ideia do Buzz Aldrin, que também é a ideia do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Richard Branson, que também é o CEO da Air Virgin, que é uma empresa de aeronáutica, né, de voos comerciais também. Então, esquisito. Mas tem gente bacana. A Margaret Mead, que era uma mulher importante do século XX, ela diz assim: nunca duvide do poder de um pequeno grupo de pessoas disposto a mudar o mundo. Nenhum outro fator jamais mudou o mundo. E eu tenho esperança de que a gente consegue se conectar e transformar o trabalho, a vida, a nosso favor, né? E não sou só eu, tem também o Pierre Levy, que é um filósofo da tecnologia e da cybercultura, que tem um livro, para quem gosta de tecnologia, chamado Inteligência Coletiva, onde ele defende a construção por meio da tecnologia, da internet e das redes sociais, essa sabedoria humana, né? Então, ele diz, é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta numa mobilização efetiva das competências. Então, ele olha a rede como uma rede de conhecimento, como uma rede de sabedoria, né, como uma rede que transforma todos os desafios solucionáveis a partir do ponto de vista da cooperação. E eu não podia deixar de trazer também uma leitura espiritual desse monge vietnamita, muito importante ainda hoje, ainda vivo. Ele disse em várias entrevistas que ele deu nos Estados Unidos, porque hoje ele vive lá, que o próximo Buda não terá forma humana.
E ele diz que o próximo Buda não é uma pessoa, ele não acredita que venha um Salvador descer no planeta, mas que o próximo Buda pode ter a forma de uma comunidade. O próximo Buda pode ser formado por um coletivo de pessoas que pratique a compreensão e a amabilidade afetuosa, uma comunidade que pratique uma forma de viver consciente. E ele acha que isso pode ser a coisa mais importante que a gente pode fazer pela sobrevivência da Terra. Então, eu termino aqui com uma percepção muito pessoal. Quem está falando aqui é a Fátima Giniati, não a professora, não a consultora, mas o ser humano Fátima Giniati. Eu acho, sinto, espero e desejo que a gente esteja vivendo um outro renascimento. Assim como o primeiro renascimento sucedeu à Idade das Trevas, na Idade Média, a gente também pode construir o mundo que a gente deseja viver. Né? Essa é a responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, com os nossos netos, sempre lembrando que a minha família não é mais importante que a família coletiva. Então, eu termino aqui a minha apresentação, esperando que vocês tirem o melhor proveito dela. Muito obrigado pela oportunidade que o PSEG me dá de poder gravar esse vídeo para vocês e poder falar com vocês, poder estar com vocês. Então, é isso, pessoal. Super obrigado. Nós que agradecemos, viu, professora? É sempre uma honra quando a senhora está conosco aqui, trazendo tanta informação, tanto conhecimento, né? E que vai direto às nossas mentes e aos nossos corações. Isso é bom demais sempre, né? A gente evoluir, crescer, né? A nível de conhecimento, a nível de inteligência pessoal, né? Inteligência coletiva, como a senhora bem citou aí, né? Que coisa bacana. Até anotei o nome do livro, achei demais. Quero ler com certeza. Então, muito obrigado, viu, professora? Esperamos, né, todos nós revê-las em breve para muito mais conhecimento e muito mais informação. Sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar a professora, gente, é demais, porque é tanta informação nova, né, e às vezes e mesmo aquela informação que ela trouxe lá atrás, agora tem um viés novo. Então, isso é demais, né, professora? Então, muito obrigado, viu? Fica à vontade para as suas considerações finais aí. Não, eu que agradeço vocês, é sempre um prazer, você sabe disso, né? E é verdade, não estou jogando confete nem nada, porque eu nem sei fazer isso, né? É muito genuíno. Então, assim, poxa vida, que isso frutifique, né, Ronaldo? Que a gente, de verdade, não tenha conflito geracional, mas que a gente tenha convivência geracional, né? É isso aí. E eu que o diga, né? Eu também. Porque eu estou no meio da moçada aqui, né, professor? Então a gente aprende muito com eles, realmente a gente aprende muito, né? Sempre bom estar com eles e a oportunidade também de dividir, né, os conhecimentos e experiências que nós tivemos na vida. Então eu acho que é uma via de mão dupla muito gostosa, essa oportunidade particularmente que eu tenho aqui dentro do PSEG. Então, um grande abraço. A professora, um beijo no coração e espero revê-los em breve. As professoras que estiveram com a gente, esperamos, né, que vocês tenham gostado muito, né, do Carreira em Foco, mas tem muito mais por aí, então fiquem atentos às palestras, né, que programamos para vocês. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, entra lá no nosso site do MBA USPESAL, que vê todas as informações. E aí, gostou dessa vibe toda, desse clima todo? Então, isso é o MBA USPESAL. Quer saber mais? Quer adquirir mais conhecimento para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional? Vem aí, né, evoluir com a gente no MBA USPESAL, tá bom? Venha conhecer um pouco mais, estar aí nas nossas aulas, nossos cursos, são 12 cursos à sua disposição. Ah, mas, Ronaldo, como que eu faço para ver isso? Muito fácil. Entra lá no mbauspesal.com e você tem todas essas informações. Mas qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. A gente está aí para atender você da melhor forma possível. Um grande abraço, um beijo no coração. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.